Ok. Então esta última parte é um desafio com uma complexidade. Vamos integrar voz e dados. Vamos utilizar VoIP, Voice over IP. Vamos colocar telefones IP dentro de uma rede virtual e vamos depois assegurar a ligação entre computadores e entre PCs e tudo o que lá tivermos. Okay? Então, abrir aqui o simulador. Eu vou criar aqui um cenário similar ao desafio que já preparei para vocês, a posteriori. O desafio é similar, só que tem mais algumas pecinhas, mas não foge muito a isto. Ok, então já abri aqui o simulador. Se quiserem acompanhar, tranquilos, se não fazem a posteriori. Então, vou buscar aqui um router. E dos routers que aqui temos no simulador, o único que suporta funcionalidades avançadas, telefonia IP, que é o caso, segurança avançada, cibersegurança, etc. É este último modelo, este SIS 2811. Não é que ele seja melhor que os outros, o problema é que ele tem aqui o software que ele tem chama-se IP Advanced Services, e então esse sistema operativo tem todas as funcionalidades. Se nós fôssemos comprar um router, qualquer um destes modelos, incluindo o 2811, portanto, os routers, quando nós os compramos, eles vêm com a imagem com o sistema operativo base. Estas coisas avançadas, o pessoal tem que pagar o licenciamento, são coisas caras. Neste caso, este modelo tem tudo: voz, cibersegurança, tem toda essa parte. Então, este router, vou-lhe chamar aqui, ele vai fazer aqui muitas funções. Vai fazer Voice Gateway, Voice Gateway quer dizer que ele vai fazer a função como que de uma central telefónica convencional, só que é uma central telefónica IP com emulação por software e algo que funciona bastante bem. Então vai fazer Voice Gateway para dar as extensões telefónicas aos telefones que nós fomos aqui colocar, para os telefones se irem registrar aqui na base de dados e tudo isso. Então vai fazer Voice Gateway, vai fazer também ROS. ROS foi aquilo que fizemos outro dia para interligar várias VLANs, lá com o trunking, portanto o router on a stick, em que ele vai possibilitar interligação entre mais que uma VLAN. Nós vamos criar uma VLAN só para a voz e uma VLAN só para os dados, e depois com o trunk passa pela informação toda. Portanto ele vai fazer também isso, que vocês já fizeram na história das VLANs. Portanto, Voice Gateway, ROS, e também vai fazer de servidor DHCP, ou seja, dar IPs tanto aos PCs que fomos utilizar na VLAN de dados, quanto aos telefones IP. Os telefones IP são como que computadores, só que orientados para a voz. Então também precisam do endereço IP e tudo isso. Portanto, vai fazer também o serviço de servidor DHCP. Vamos pôr aqui DHCP Server. Portanto, escusamos ter um servidor dedicado só para dar IPs. É o que vocês têm nas vossas casas para a internet, né? Tem o router para ir para a internet e o router também, o próprio router que vos dá os IPs, que vos dá o DNS, que vos dá toda a panóplia necessária para aceder para o posterior. Aqui vai ser a mesma coisa, poderíamos pôr aqui um servidor dedicado, mas é assim um bocado ridículo. Então ele vai fazer tudo isto, que é um router bastante poderoso. Portanto, isto vai ser a função desta máquina. Vamos buscar aqui um switch convencional. Qualquer modelo é suficiente, mas vamos colocar aqui o 2960, que é um switch assim mais usual para acesso do 2960. Vamos ligar uma porta do router ao switch. Pode ser aqui a Fast 00. É uma porta qualquer do switch, pode ser a porta Fast 024. E vou sinalizar F0/0. Interface F0/0 do router vai ligar a F0/24 do switch. F0/24. Ok. Agora vamos
Vou pôr aqui 2 PCs e 2 telefones, uma VLAN para cada um. Escuso estar a pôr aqui muitas máquinas. Quem põe 2 põe 200. Não é? 200 também estou a exagerar. Mas... Ok, então vou buscar aqui dois PCs. Aqui no Gen Devices, e um PCzinho. E outro PC. E vou colocar também telefones IP. Portanto, aqui nos dispositivos finais, no Gen Devices, temos aqui muitas coisas. Temos desktops, temos laptops, temos servidores, temos smartphones, uma série de coisas, incluindo aqui os IP phones, telefones IP. Um telefone IP, vou pôr dois telefones IP. Um telefone IP e outro telefone IP. Se nós olharmos para eles fisicamente, por baixo eles têm um switch integrado, duas portas RJ45. Dá até para ligar um PC aqui e de outra porta ao switch, se nós quisermos. Neste caso, vão ser coisas independentes, portanto eles vão atacar diretamente ao switch. Então, criar uma VLAN para os dados, para os PCs, uma VLAN, uma rede virtual só para os telefones. Vamos pôr aqui uma cor diferente para visualmente ser mais perceptível. Portanto, vou pôr aqui a verde claro, vou pôr aqui os dados. Aqui para a voz pode ser aqui, sei lá, azul claro. Ok. Então, vou pôr aqui uma informação. Vamos criar a VLAN. VLAN com um número qualquer. 1, 2, não é necessário que já existe. Pode ser a VLAN 10 para voz e a VLAN 20 para dados, por exemplo. Então vou pôr aqui VLAN 20. Vamos chamar-lhe dados. Vamos pôr isto nas portas, a VLAN 20 nas portas 1 e 2, por exemplo. No switch, portas fast 0/1 até a 2. Portanto, as duas primeiras portas vamos pôr para esta VLAN 20. Vamos escolher aqui uma rede lógica para a VLAN 20. Pode ser a rede 192.168.20, o número correspondente à VLAN 0, /24 ou 255, é a mesma coisa. Não? Para não ficar assim muito comprido, vou pôr /24. Portanto, isto é a VLAN 20 dados. Vou fazer aqui um copy-paste e depois adapto o nome. Ok, portanto, esta é a 20. E para a voz vou dizer que é a VLAN 10. Vamos criar uma VLAN 10 para a voz. Vamos chamar-lhe voz. Vamos pôr nas portas... Sei lá, vamos pôr nas portas, por exemplo, na 10 e 11. Então vou pôr aqui nas portas fast 0. 10 até a 11. Ou seja, vamos configurar essas duas portas para a VLAN de voz. E, como é a VLAN 10, a rede vai ser também a 10. 192.168, 10.0. 10.0. Pronto, coisas assim, para ser o mais perceptíveis possível. Ok. Então, estou a dizer que as portas 1 e 2 são para a VLAN 20 dados. Então vou ligar estes dois PCs na porta 1 e na porta 2, respectivamente. Então vou ligar este PC na primeira porta, na fast 01, e vou sinalizar ali para a gente manter o controle visual sobre a coisa. Fast 0/1. Isto são tão poucas máquinas, não valia a pena, mas pronto, assim fica mais apelativo. Portanto, está ligado na porta fast 01. Este vou pôr na fast 02. Então, fast 02. Vou escrever ali. Fast 02. Ok, pronto. Portanto, os PCs ligaram nas primeiras duas portas, os telefones vão ligar na porta 10 e 11. Então, aqui um cabo direito e ligar aqui
Isto à porta do switch, na porta 10 e o outro na porta 11. Vamos ligar o switch na porta 11. Fast forward para acelerar. E agora aqui, enquanto que os PCs ficaram logo verdinhos, aqui os telefones estão a vermelho. Porquê? Porque os telefones IP geralmente, eles por defeito estão pensados para suportar PoE. PoE quer dizer Power over Ethernet, quer dizer que através deste cabo eles podiam receber alimentação elétrica e ficavam logo verdinhos. Mas isto é preciso que o switch suportasse isso. Este switch não tem PoE, só se fosse aqui para um switch dos mais caros. Então o que é que se passa? Passa-se que é o que acontece no mundo real. Se o meu switch é um switch que não tem essa capacidade, vou ter que colocar um adaptador elétrico. E quando compramos os telefones IP, eles são tão caros que já trazem um adaptador também, se precisarmos. Então, este adaptador que aqui está, a chegar aqui e alimentá-lo eletricamente. Vai aqui para a porta. Ok. E vou outro fazer a mesma coisa. Então, ainda não está a ficar. Não agarrou. Ficar aqui agarradinho na porta. Agora sim, agora já está agarrado. Já está aqui o alimentador. Já está ligado à corrente. Ok, agora está a passar a verde. Fazer o mesmo nisto. Alimentar eletricamente aqui esta coisa. Exatamente, pronto. Já estão os dois alimentados, já estão verdinhos. Portanto, este está na porta 10, este está na porta 11, vou sinalizar também. F0/10. Está na porta 10 e o outro na porta 11. F0/11. Ok. Então, agora irmos configurar isto. Primeiro criar a VLAN 10 e a VLAN 11, chamar-lhe dados e voz, depois dizer que estas portas estão a porta 1 e 2 estão na VLAN 20 e as outras estão na VLAN 10. Então vou aqui ao switch, a linha de comandos, enable, para ir para o modo privilegiado, conft para começar a configurar e vou criar as VLANs. VLAN 10, vou dar o nome name, para 10 é voz, vou chamar voz. Agora vou criar a VLAN 20, a rede virtual 20. 20 e 10 porque me apeteceu pôr estes números, podia pôr outros números, naturalmente. VLAN 20, name, dados. Ok, portanto já estão criadas. Agora há que entrar nestas portas e dizer que estas portas dão acesso às VLANs que nós sinalizamos. Então, interface fast 0/1 até 2. Então, vamos... O que é que ele não gostou ali? Interface fast 0/1. Falta-me pôr ali o range. Só se põe se é que quisesse configurar uma de cada vez, põe interface fast 0/1, depois interface fast 0/2. Logo as duas tem que pôr aqui o range, tem que pôr a gama. Range, que é para ele fazer a mesma coisa para as duas portas. Se quisesse 10 era a mesma coisa, punha da fast 0/1 até a 10. Então tinha que pôr aqui o word range, que é para ele perceber que é para configurar uma e depois a outra. Ok, agora já não se chateou. O que for agora aqui escrever vai afetar as duas portas, portanto vou dizer que a porta 1 e 2 dá acesso à VLAN 20. Então, switch port access VLAN 20. Estamos a dar acesso à VLAN de dados. Exit, que é para baixar o nível. Agora vou à procura aqui com o comando à procura dos últimos comandos que dei e vou configurar as portas 10 até a 11. Portanto, apagar aqui isto e pôr da 10 até a 11.
Como vou colocar aqui a vilã de voz, que ela é especial, vou escrever mesmo SwitchSport mod access. Isto é um bocado redutor, mas para a voz é importante a gente dizer isto. Para os dados pode-se pôr ou não, porque não se chateia nada. E agora, SwitchSport. Se fizer aqui um ponto de interrogação, ele tem aqui uma keyword interessante, voice. Voice Application Attributes. Então, SwitchSport voice. O help é o ponto de interrogação. Se eu voltar a pôr ponto de interrogação, SwitchSport voice VLAN, e agora o número pode ser de 1 até 4000 e não sei quantos. Ora, nós escolhemos a VLAN 10, então 10. Estamos a dizer SwitchSport voice VLAN 10. Portanto, a VLAN 10 é especial para a voz. E este comando significa que ele vai dar, assegurar mecanismos de qualidade de serviço, de QoS, para a voz ter precedência. Ok, então SwitchSport voice VLAN 10. E fizemos isso para as portas 10 e 11. Ok. Vou sair daqui. Ora, bom, se espreitarmos aqui ao diagrama, a porta 24 está ligada ao router. Então, como eu vou querer que passe aqui ambas as VLANs, a 10 e a 20, esta porta tem que estar no modo de trunk, porque senão só passava uma VLAN, não é? Então, vamos aqui à porta 24. Interface fast 0/24 e vamos pôr aquela porta no modo de trunk. SwitchSport mod trunk. Recordam-se quando fizemos a interligação de VLANs lá com o ROS, a porta que ligava ao router tinha necessariamente de estar em trunk, porque senão só passava uma VLAN. Ok, então agora guardar isto, Ctrl Z, copy, running configuration to startup configuration. Ok. Se agora fizermos show run para vermos a configuração, estamos a ver que, de facto, a VLAN 20 está a ser permitida na porta 1 e na porta 2, e a porta 10 e 11 tem a VLAN 10, que é especial de voz. Okay? A 10 e 11. E a 24, claro que tem trunk. Exatamente. Paulo, qual é que foi o comando para fazer o run? Qual é que é o comando? Para gravar aquilo. Não, para gravar é o copy run start. Sim. O outro a seguir. Para visualizar a configuração. Sim. Show running configuration. Ok, obrigado. E mostrar aquilo para a gente ter certeza que o que fez ficou lá e não se perdeu. Okay? Está bem? Ok, obrigado. Ok, já agora vamos fazer também aqui show VLAN para a gente ter a certeza de que as VLANs estão ativas, estão nas portas certas. Tudo lá vai querer que sim, mas um bocadinho mais, que é para não termos surpresas desagradáveis. Então, a fazer show VLAN, ele está-nos a dizer que a VLAN nunca é default, essa existe sempre. Né? Foi criada a VLAN 10, que se chama voz, a qual está ativa nas portas 10 e 11. E foi criada a VLAN número 20, que se chama dados, a qual está ativa nas portas 1 e 2, portanto, top, é isto que se pretende. Então, com o switch estamos falados. Agora, vou escolher depois aqui as extensões telefónicas que vamos usar para os telefones, que vão ser configuradas no router. Nós poderemos escolher aqui pode-se escolher uma extensão telefónica com 2 dígitos, com 3, com 4, é à vontade do freguês, porque isso é configurado no router. Então, vou pôr sempre uma coisa simples, vou pôr, por exemplo, uma 3 dígitos, vou pôr a 200 e 201. Vou pôr aqui a extensão, ou o número 200 e o número 201. Já agora, o número 200 e o número 201. Ok. Então,
Estes PCs vão apanhar os IPs dinamicamente a partir do router. Estes telefones vão apanhar IPs também a partir do router e vão apanhar estas extensões telefónicas também a partir do router. Portanto, a única coisa que nós temos que nos preocupar agora é, de facto, esta peça que vai fazer estas funções todas. Então, vamos lá aqui ao router. Isso é uma coisa de cada vez. E já agora, eu vou querer que o router seja o gateway tanto dos PCs, na VLAN 20, quanto dos telefones. Então, o IP que eu for escolher para a parte verde, vou pôr o último IP desta rede. Vou pôr 192.168.20.254. Para quem gosta de pôr o primeiro IP, gosto mais de pôr o último. Vamos pôr o gateway como 192.168.20.254 e aqui para a azul a mesma coisa. 192.168.10.254. Okay? Portanto, na porta face 00 não vamos pôr nenhum IP, vamos partir isto em subinterfaces, ou seja, um interfacinho lógico para esta rede e um lógico para aquela rede. Okay? E vamos utilizar o encapsulamento universal, o IEEE 802.1Q, conhecido como .1Q. Ok, então vamos lá. Não queremos ajudas, não. Conf T, então. Enable. Tenho que passar para uma possibilidade, senão não posso configurar. Conf T, configure terminal. Ok, então a primeira coisa que vou fazer é ir à interface face 00 e partir aquilo em subinterfaces e pôr o último IP em cada uma das subinterfaces, uma para uma VLAN, outra para a outra. Aquilo que já fizemos ulteriormente nas VLANs. Então, interface face de 0/0, no IP address. Isto não é mandatório, mas é uma boa prática. No IP address, no shutdown, para levantar aquilo. No shutdown. E agora criar as subinterfaces. Uma para cada VLAN. Então, interface face de 0/0. Ponto é a marca sintática que cria a subinterface. Vou pôr o ponto e o número que coincida com a VLAN. Então, vou começar pela VLAN 20, que é dados. Interface face de 0/0. Ponto 20. Enter. Portanto, já estou no modo de configuração de subinterface. Agora vou fazer aqui o encapsulamento. Se nós colocamos aqui um ponto de interrogação, o help, temos aqui o comando encapsulation. Portanto, temos que fazer um encapsulamento universal que é para ele poder suportar as VLANs. Então, encapsulation, basta pôr o enc aqui, o tabulador, encapsulation. Se puser um ponto de interrogação, portanto, .1Q ele só suporta o standard universal. O IEEE 802.1Q, aqui o comando é .1Q, encapsulation.1Q. Se puser aqui um ponto de interrogação, ele diz-me, ok, então qual é a VLAN, a rede virtual que tu queres encapsular? Ora, queremos a 20, então encapsulation.1Q, 20. Okay. E agora já posso pôr o endereço IP. Então, IP address 192.168.20.254 e a máscara 255. Máscara é um /24, máscara padrão de uma classe C. 255.255.255 0. Okay. Dá para meter aí o /4 em vez? O /24? Mesmo... Não. Aqui eles não aceitam queixas. Aqui temos que pôr mesmo a máscara no formato decimal. Ok? Então, já fizemos isto para a 20, agora vamos criar a subinterface para a 10. Com essa setinha para cima é só a procura dos comandos e alterar, para não dar muito trabalho. Vamos aqui à procura. Cá está. Então, em vez de interface face 0/0.20, vou trocar o 20 pelo 10. Ok. Agora vou à procura do encapsulamento. Cá está. Encapsulation.1Q. Vou trocar o número da VLAN pelo outro. Em vez de 20, 10. Agora vou à procura do endereço IP. E é só trocar o 20 pelo 10. Não dá trabalho nenhum. O 20 pelo 10. Pronto. Ok. E esta tarefa já está feita, ou seja,
aquela função de ROS para ele interligar as VLANs a 10 e a 20, sem problemas. Exit, passemos daqui, baixar um nível. Continuamos no modo de configuração global. Então agora a tarefa seguinte que vou fazer, vou torná-lo num servidor de DHCP. DHCP é um protocolo que atribui dinamicamente IPs, é Dynamic Host Configuration Protocol. Vou criar uma pool para a voz e uma pool para os dados. Então, IP DHCP pool, vou criar uma pool para cada um. E vou dar um nome, vou chamar dados, por exemplo. Vou definir a rede, network, é a rede geral, 192.168.20.0. A máscara, 255.255.255.0. Eu quero que os PCs apanhem o default gateway, que é para depois poderem comunicar com outras coisas. Então, o gateway é o próprio router. Vou pôr aqui default router, é o IP do próprio router, é o 20.254. 192.168.20.254. Pronto, já está criada uma pool de DHCP para dar IPs e gateway aos PCs. Exit. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os telefones. Vou criar uma pool. Vou aqui à procura do comando. IP DHCP pool. Em vez de dados, vou-lhe chamar voz. Agora vou à procura da network. E em vez de 20, vou pôr 10. Agora vou à procura do default gateway. Então, default router, em vez de 20, 10. E então, como os telefones IP são muito especiais, se fosse um PC, isto chegava como está aqui, mas como eles também precisam de se validar na base de dados do Voice Gateway e de apanhar extensões telefónicas, etc. Então, o DHCP dá para atribuir opções assim especiais. E para a questão da voz, a opção especial é a opção que tem um número assim um bocado estranho, 150, como podia ser outra coisa qualquer. E essa opção 150 permite dizer qual é que é o IP do Voice Gateway. Neste caso, o router faz tudo, é o mesmo IP. Mas poderíamos ter uma central telefónica com um IP diferente. Independentemente de ser o mesmo router, temos que dizer explicitamente. Então, option 150. Temos aqui um ponto de interrogação. Há aqui várias opções especiais de DHCP com códigos especiais. A 150 são opções especiais para voz. Option 150 IP. E vamos dizer qual é o IP do Voice Gateway, da central telefónica IP. Que, obviamente, é o mesmo que o router. Portanto, 190, é o único router que nós temos. 192.168.10.254. Com isto, os telefones, além de apanhar um IP, eles vão se registrar na base de dados, eles vão apanhar as extensões telefónicas, tudo a que tem direito. Ok, portanto, trata exit. Então agora vamos tratar de criar extensões telefónicas, esse tipo de coisas. Então eu disse-vos que este router é especial porque tem todo o software necessário, os chamados Advanced IP Services. Mas uma questão de serviço mínimo, privilégio mínimo, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista do desempenho, etc. Apesar de ele ter montes de coisas, se eu quiser que ele funcione como uma central telefónica IP, eu tenho que ativar o módulo de voz. O módulo de voz chama-se Telephone Service. Então basta escrever aqui o comando Telephone Service, dar Enter. No News, Good News. Já dá para a configuração do modo de telefonia IP. Agora os serviços de telefonia já estão disponíveis para ser usados. Até aí é como se estivessem a dormir. Okay? Então, vou ter que dizer qual é o número máximo de telefones que tu vais ter na tua rede. Eu ali no diagrama pus 2, mas convém pôr mais um ou outro, se depois quisesse a posteriori ter mais para não estar a perder tempo. Vou pôr 5, por exemplo, ou 10. Vou pôr 5. Então, se puser aqui um ponto de interrogação, estão a ver aqui Maxi Phones. Define o número máximo de telefones IP que vais querer. E depois também vou pôr o MaxDN.
qual é que é o número máximo de DN, de dial numbers. Geralmente ponho o mesmo. Se ponho 5 telefones, ponho 5 dial numbers. Mas podia pôr o max DN podia pôr com um número superior. Podia ter um telefone com mais que uma extensão. Não é muito usual, mas poderia fazer isso. Então, max e phones, vou pôr 5. Agora o max dial numbers, vou pôr 5 também. Ok. Agora vou ter que fazer a correlação entre o voice gateway e o port number que o serviço utiliza. Então vou pôr aqui IP source address. Se fizer um ponto de interrogação, a seguir diz-me qual é que é o endereço IP. Mais uma vez é o mesmo IP do router porque é o único que nós temos. IP source address 192.168.10.254. Agora se fizer um ponto de interrogação, ele diz, ok, tens que definir por aqui keyword port e dizer qual é a porta. Port, ponto de interrogação, suporta o port TCP do 2008 até o 9999, usamos o 2000. Source address, portanto, este voice gateway vai utilizar o port number TCP 2000 para os serviços de voz. É desta porta que os telefones se registram, etc. Ok. Agora se puser aqui um ponto de interrogação, temos aqui um comando também interessante, o auto. O auto permite que os telefones IP se registrem de uma forma automatizada, sem que nós tenhamos que nos chatear minimamente. É mesmo quase plug and play. Então vamos pôr aqui auto, ponto de interrogação, e está aqui auto assign, então para eles se registarem, fazer a assignação dentro do próprio gateway. Então auto assign, se puser aqui um ponto de interrogação. Este router a funcionar como uma central telefónica IP suporta até 144 telefones IP, portanto o gajo é bem poderoso. Nós temos só 5, então vamos pôr auto-assign do primeiro, 1, se puser um ponto de interrogação, diz to, até, se puser um ponto de interrogação, ele diz-me, até quanto? Já sabes que podes ir até o centésimo, 44º. Eu tenho 5, então ponho auto-assign 1 to 5. Ok, já estão os parâmetros necessários e suficientes para a atribuição dos parâmetros que os telefones vão precisar. Vou sair daqui. E agora falta-me só escolher as extensõezinhas telefónicas. Claro que vou escolher aquelas que pus aqui no boneco. Portanto, vou criar um telefone. Aqui eu disse que podia ter no máximo 5 telefones IP, mas aqui como só tenho 2 no diagrama, vou pôr apenas para o primeiro e para o segundo, o 200 e o 201. A posterior, poderia voltar a definir para os outros, que eu hipoteticamente fosse ali colocar. Então, se puser aqui um ponto de interrogação, está aqui esta keyword iPhone DN. Configure iPhone phone lines directory numbers. Portanto, ou seja, as extensões telefónicas são colocadas com este comando iPhone dial number. Muito simples. Então, iPhone DN, se puser um ponto de interrogação, ele diz-me, ok, então escolhe lá qual é o telefone que tu queres. É o primeiro. iPhone DN 1, portanto o primeiro telefone há de ter, depois tu é muita interrogação, se puser com um ponto de interrogação agora, tenho aqui o word number para definir o número telefónico que pretendemos. Então vou pôr aqui number, e vou pôr o 200. Ok. Exit. Agora vou recuperar o comando. iPhone DN, vou pôr o 2.
segundo. E vou ao número. E em vez do 200 vou pôr o 201. Ok. Agora vou gravar isto. Ctrl Z. Copy running configuration to startup configuration. Ok, já gravou. Para eu verificar se está tudo bem escrito, posso fazer outra vez o show running config, show run. Ok, então está ali a pool dos dados para a rede 20, a pool de voz para a rede 10, incluindo a tal opção 150. Depois, a interface face a 0 foi partida na 10 para a VLAN 10 e na 20 para a VLAN 20. Depois, o serviço de telefonia está ativo, Telephone Service, suporta esta configuração, está preparada para 5 telefones IP. O controle é feito a partir do endereço 254 na porta 2000 e permite o registro automatizado de até 5 telefones. Os dois físicos que nós temos ali, o 1 vai apanhar a extensão 200 e o 2 haverá de apanhar a extensão 201. Ok. Então, vou guardar isto aqui para não ter aqui uma surpresa desagradável. Vou chamar aqui exemplo VoIP e vou guardar. Okay. Vou acelerar aqui a convergência. Okay. E então vou começar a testar as coisas. Vou ver se este PC vai apanhar o IP e o gateway. Neste momento ele não tem nada, porque ele não sabe que nós queremos que ele apanhe isto dinamicamente. Portanto, agora ao ir aqui ao desktop, IP configuration, ele está para IP estática, eu quero que ele apanhe dinamicamente. Se isto correr bem, ele vai apanhar o primeiro IP daquela pool que nós definimos. Deve apanhar o 192.168.20.1, é o primeiro IP. E o gateway 254. Vamos lá ver se ele vai apanhar isso. Exatamente. Apanhou o primeiro IP disponível e o gateway 254. Se for aqui ao segundo PC, ele deve apanhar o IP a seguir, o 2. Portanto, IP configuration. Vamos aqui ao DHCP, vamos esperar um bocado. Exatamente. Está bem mandado, apanhou o 2, o gateway 254. Portanto, a VLAN de dados está poderosa, apanhou os IPs a partir daqui. Vamos mandar aqui um pacote de um PC para o outro. Tem sucesso, a coisa está a funcionar. Então agora vamos aqui aos telefones. Ora, este telefone, pelo menos IP já apanhou. Apanhou o 2, este deve ter da rede 20, este deve ter apanhado o 1. Este apanhou o 1. Vou fechar isto e voltar a abrir para eles convergirem, para os buffers ficarem todos vazios. Vou fechar mesmo o diagrama e voltar a abri-lo. Vou acelerar aqui a convergência. Vou ver se este PC continua a apanhar IPs. Ok, continua. Este também continua. Vou mandar um pacotezinho aqui para este artista. Ok, tem sucesso. Vou aqui ao router fazer showrun a ver se ele já detectou ali o pedido de algum registro dos telefones. Vou aqui. Já estão registrados, estão a ver? Ou seja, está aqui a dizer que o telefone
10.1 já se registou e que o telefone 2 também já se registou. Portanto, já estão na base de dados. Quer dizer que também já devem ter apanhado extensões telefónicas. Vou fazer aqui show run. E cá está. O iPhone, o primeiro, está registado. Até está aqui o MAC address dele. Registrou-se com o endereço físico. E o segundo registrou-se também com este endereço físico. Quer dizer que o MAC address que começa por 00C é o primeiro telefone. O 002 é o segundo telefone. Portanto, ora este aqui. E já tem ali o 200, espetáculo. Já apanhou também, onde diz ali linha, já apanhou o número 200. E é o 00C, exatamente. E este aqui tem ali a linha 201 e é o 002. Ok? Significa então que já deveria poder fazer uma chamada telefónica. Então, se eu for aqui a este telefone, que é o 201, isto é o aspecto físico. Vou aqui à parte gráfica. Okay? Isto é mesmo um aspecto real destes telefones Cisco hipercaros. Isto custa quase 200 euros. Então, ele está a dizer que ele é o número 201. Para eu fazer uma chamada, vou carregar aqui no auscultador. Ok. Está a fazer som. Vocês, no princípio, não devem estar a ouvir o barulho que está a fazer. Enter number, vou carregar aqui o número 200. Vou pôr aqui 200. Ok. Legal. Agora vou minimizar isto. E vou aqui ao 200 e ele deve ter lá a luzinha a piscar. Ok, cá está a luzinha a piscar e está a dizer que há uma chamada do número 201. Ao clicar aqui, está connected, portanto está a bombar. Ok? E está tudo aí, tudo 5 estrelas, portanto está tudo completamente funcional. Este programa é bué à frente. Isto é muito engraçado. Isto é muito, dizes bem, isto é mesmo muito à frente. Isto é um campeonato, um campeonato bem top, ok? É muito fixe mesmo. E se tivéssemos mais tempo, ainda íamos ver coisas de cibersegurança. Isto é do arco da velha. Espetáculo. E mais tão espetacular quanto isto é que este tipo de configurações, se nós copiássemos isto para um TXT qualquer, um bloco de notas, e fôssemos ao local do crime uma instalação real com máquinas reais, era só a gente fazer um copy-paste lá para dentro do router e estava tudo feito. Ou seja, testávamos no simulador e depois da simulação estar feita, escusávamos estar a perder tempo no cliente ou algo assim. Até... Paulo, isto é o tipo de configuração que se usa, por exemplo, nos telefones dos hotéis? Obviamente. E nos para bancos, se ligar a central, aos quartos e tudo. Exatamente. Isso, não é? Exatamente. E quando vocês, por exemplo, nos hotéis, eles não utilizam os telefones IP Cisco, que são muito caros. Mas o princípio é o mesmo. Agora, se forem, por exemplo, aos bancos, já devem ter visto estes modelos. Estes modelos variam entre 150 euros. Este pode ir até aos 500 e tal, depende das configurações. Isto é muito mais que um telefone. Isto dá para, por exemplo, dá para passar para aqui listas Excel operacionais, dá para fazer um montão de coisas. Isto é quase um microcomputador. Mas sim. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Eu vou publicar aqui. Vou publicar isto depois ali no módulo, o exemplo resolvido. Portanto, isto estão a ver na prática, em relação ao que já tínhamos feito, esta história de criarmos as VLANs, dar-lhes nomes, pôr isto em trunk. Portanto, é déjà vu para vocês, não é? Esta parte da voz é um plus assim bem interessante e avançado e muito elegante e muito simpático. Certo? Entenderam mais ou menos a coisa, pessoal? Isto requer muita prática para decorar os códigos todos e não sei o quê, mas sim. Evidentemente. Ou seja, os conceitos não são assim difíceis, claro. É como é tudo, depois é uma questão de prática, de testar, até a coisa se interiorizar.
Por exemplo, para mim, nesta altura do campeonato, isto são coisas do dia a dia que são coisas normalíssimas. Se vocês fizeram 10, 15 instalações, pá, é o suficiente para a coisa se tornar normalíssima, diria. Okay? Mas pronto, como é em qualquer situação que seja nova, não é? Nós temos as primeiras vezes que vamos fazer determinada utilização, não é assim tão linear, mas à medida que formos praticando e experimentando, aquilo vai-se tornando normalíssimo, não é? Certo? Era o que eu ia dizer. Isto é preciso prática. Eu só tenho estado a ver. Exatamente. Gostava de estar ali mesmo a escrever e a... Exatamente. É muita coisa para decorar. E por isso, por exemplo, esta gravação que estou a fazer, depois vou publicá-la, e depois quando a menina tiver um computador com mais Um dia. depois descarregar e experimentar, porque é de facto simpático. Okay, Um dia, agora está o carro prima. É isso mesmo. Ok, e o desafio que eu pus aí para vocês é similar, só que dá mais um bocadinho de luta, não muita. Já vou parar aqui a gravação.